uns minutinhos o pessoal chegando, porque eu comecei muito tarde a gravação aqui. Gravação não. Eu mandei muito tarde. Vamos lá. Mariana. Bem-vinda, Mariana. Mariana Pim. Bem-vinda, Farlane. Boa noite. Mais uns 3 minutinhos, tá? Lá ele. Vamos lá, Otávio. Boa noite, Otávio. Vou esperar mais 2 minutinhos, porque como eu mandei o link muito tarde, até 35 aqui no meu reloginho, eu começo. Vamos lá, vou começar. 1, 2, 3 e... Cadê vocês? Ah, tá aqui. Wellington, boa noite. Vamos compartilhar esta tela aqui. Salve, salve, boa noite. Boa noite, Wellington. 1, 2, 3 e... Então, pessoal, boa noite. A gente viu várias modalidades poéticas do Poesia Lírica do Camões durante esse semestre. Estamos vendo, né? O semestre ainda tem um mês, uns 2 meses. Um mês, 3 semanas, um mês. Mais ou menos um mês e meio. Mas, enfim. Hoje, a última que a gente estava vendo era elegia. Ficou uma elegia para ver hoje e começar a ver sonetos. Que é a parte mais importante do Camões. Então vamos lá, terminar de ver as elegias. Elegias, lembrando que era aquele canto mais triste, mais às vezes fúnebre, mais grave, mais solene. Teve uma e faltou ver a segunda. E as elegias do Camões, elas são todas em tercetos. Né? Isso é interessante. E a gente lembra que o Camões está sempre falando sobre sofrimento amoroso, sobre, assim,
ele não conseguindo se realizar nesse mundo, ele com um ideal de amor que transcende o mundo material, tudo mais. Então, vamos lá, ó. Elegia 2. Vamos ver sobre o que ele vai falar. Aquele mover de olhos excelente, aquele vivo espírito inflamado, do cristalino rosto transparente. Então está dando uma descrição. Uma descrição. Então, é um mover de olhos, é um espírito inflamado de um rosto transparente, cristalino. Então, no rosto, quando ele fala rosto cristalino, é aquele rosto assim, bonito, assim, sabe? Que tá de uma pele, de uma beleza além, sobre-humana quase. Aquele gesto imoto e repousado. Imoto, pessoal, é imóvel. Que estando na alma propriamente escrito, não pode ser inverso trasladado. O que ele está dizendo? Que ele está descrevendo uma mulher. Está descrevendo a beleza de uma mulher. E ela é tão bonita que ele não consegue descrever este movimento, desse olhar dela num verso. Então, ele está inscrito na alma. Ele é algo que é mais espiritual do que carnal. Então, é uma beleza muito grande, mas é uma beleza que vai para além da simples aparência. Então, é difícil dele escrever isso, né? Trasladar em verso, porque está além do nosso mundo. E a poesia pertence ao nosso mundo. Então, ele está dizendo que ele é incapaz de escrever tanta beleza. É uma beleza imaterial dessa mulher. Aquele parecer que é infinito para se compreender de engenho humano, o qual ofendo enquanto tenho dito, me inflama o coração um doce engano. Então ele fala que essa mulher, né, aquele parecer é o que? É aquela figura dela, que é infinito para se compreender de engenho humano, ou seja, a nossa capacidade para compreender uma beleza daquele tamanho assim, não tem competência para tanto, né? É infinito para o engenho humano que é finito. Então ele ofende esse parecer, ele ofende essa natureza dela, tentando descrever na poesia. Porque ela é uma beleza que transcende, né, o mundo material. E inflama o coração dele do que? De um doce sofrimento, um doce engano, né? Uma doce, vamos dizer, apaixonamento, um doce amor. Me enleve e engrandece a fantasia, que não vi maior glória do meu dano. Então ele está dizendo que deixa a fantasia, assim, o pensamento dele, né, a imaginação dele. Então engrandece, enleva e engrandece, ou seja, encanta o seu pensamento. E ele não viu maior glória que o dano dele, ou seja, que o sofrimento dele. Então ele está dizendo de novo, repetindo aquele lugar comum: sofrer por esta mulher é uma glória. O sofrimento é uma glória porque ele está sofrendo por alguém que transcende a própria vida. Ó, bem-aventurado seja o dia que em que tomei tão doce pensamento que de todos os outros me desvia. Vamos ver se ele está falando de uma mulher mesmo ou de alguma outra coisa. Está falando assim, ele está bem dizendo o dia em que o pensamento dele se desviou de todos os outros e ficou focado só nesse que ele está falando. E bem-aventurado o sofrimento que soube ser capaz de tanta pena, vendo que foi da causa o entendimento. Então está dizendo, bendito seja o sofrimento que foi, né, que soube ser capaz de tanta compaixão, vendo que foi da causa do entendimento. Então, entendendo o que aconteceu. Então, ele entendeu algo. Opa, vamos lá. Bem-vinda, Emanuele. Letícia, bem-vinda, Letícia, você também. Então, ele está bem dizendo esse dia. Né? Enfim, mais. Faça-me quem me mato o mal que ordeno. Trate-me com engano, desamores. Então me salva quando me condena. Isso aqui é um paradoxo, né? Muito interessante. Paradoxo. Ele está dizendo assim, faça-me que me mado o mal que ordena. Então, assim, faça-me mal, né?
trate-me com enganos, com desamores, que você me salva enquanto você me condena. Parece, então, paradoxo aquele absurdo aparente, né? Aquela contradição aparente. Ele está dizendo que vai salvá-lo enquanto o engana. E se de são suaves desfavores, penando vive uma alma consumida, ó doce penar, ó doces dores. Ele está falando assim, suaves desfavores, também um pouco paradoxo isso aqui, né? Um desfavor, geralmente, um sofrimento, ele não é suave, ele é pesado. Então, a alma vive consumida por esse pensamento, por esse sofrimento. Ele está falando assim, que doce penar, que doces dores. Então, ele está falando que são dores agradáveis. E se uma condição endurecida também me nega a morte por meu dano, ó, que doce morrer, que doce vida. Então, ele está dizendo também, está agradecendo a morte, né? Quer dizer, a morte me nega uma condição endurecida por meu sofrimento, ó, que doce morrer, que doce vida. Então ele está abençoando morrer por este sofrimento. E se me mostra um gesto brando e humano, como quem de mal culpada se acha, ó, que doce mentir, que doce engano. Então ele está dizendo assim, se para mim é destinado um gesto brando, um gesto humano, né, como quem de mal culpada se acha, ele também agradece. Então ele agradece quando sofre, ele agradece quando está sempre grato. E sem querer tanto ponho taxa, mostrando refriar o pensamento, ó, que doce fingir, que doce caixa. Então, vem dizendo todos os momentos também. Assim que ponho já no sofrimento a parte principal da minha glória, tomando por melhor todo o tormento. Então, todo tormento para mim é melhor. Ele põe no sofrimento a principal parte da glória dele. Então, ele bendiz tudo, né, o que está relativo a esse objeto que ele está dizendo, que é aparentemente uma mulher, só que a parte principal é o tormento, né, é o sofrimento. Tá? Porque isso é o que faz ele mais glorioso. Sofrer é o que faz ele mais glorioso. Se sinto tanto bem só na memória de vos ver, linda dama, vencedora, então é uma mulher mesmo, que quero eu mais que ser vossa vitória. Então, ele só sente bem pensando nela, mesmo que ela o faça sofrer, mesmo que ele sofra tudo que ele sofre por ela. Então, o que mais que ele pode querer, né, do que ser a vitória dela? Se tanto vossa vista mais namora, quanto eu sou menos para merecer-vos, que quero eu mais que ter-vos por senhora? Então, isso aqui parece até aquelas cantigas medievais de amor. Então, quanto mais ele olha para ela, mais ele se namora. E quanto mais ele olha, quanto mais ele está enamorado dela, mais indigno ele é do amor dela. Então ele quer tê-la por senhora, ou seja, por dona dele. Né? Então, de novo, é o homem se rebaixando perante a mulher, dizendo que o melhor de toda a relação é ele sofrer por ela, que ele gosta de se humilhar, que ele tem por dona, né, por coisa dela. Se procede este bem de conhecer-vos e consiste o vencer em ser vencido, olha que legal. Consiste o vencer em ser vencido, ou seja, você vencer é você ser vencido. Ou seja, o bem dele conhecê-la, ele olhar para ela, consiste em ele ser coisa dela, ou seja, em ela ser dona dele. Então, ser vencido para ele, ou seja, ser escravo amoroso dela, é o bem maior dele, é a vitória dele. Ou seja, ele vence quando ele perde. Que quero mais, senhora, que querer-vos. Então, ele não quer mais nada. Ele fala assim, ele apenas querê-la, apenas desejá-la, né? Apenas sofrer por ela já é o suficiente para ele. Então é isso. O que quero mais, senhora, que querer-vos. Ele só quer ter o desejo por ela, né? Ter esse amor que não é concretizável, que é apenas idealizado. Então, aqui, ó, a proposta do amor idealizado pelo Camões. O cara que fica sofrendo lá bem engadeadamente. Se em meu proveito faz qualquer partido só na vista de uns olhos tão serenos, que quero eu mais que ganhar em ser que quero eu mais ganhar que ser perdido. Então ele falou assim, olha, se qualquer coisa
sempre me aproveito só de olhar para os seus olhos, né? Só de ver os seus olhos, eu não preciso de mais nada, né? Eu me perder por você já é a minha vitória. É o que ele está falando. Se meus baixos espíritos, né, espíritos de pequenos, ainda não merecem seu tormento, que quero eu mais, que o mais não seja menos. Então, ele está repetindo a mesma ideia, tá? Ele está sempre repetindo, repetindo, repetindo. Então, assim, meus baixos espíritos, ou seja, a minha condição baixa, não merecem seu tormento, que quero mais. Então, eu tenho que ser, é suficiente para mim ser menos, né? Ser menor. Então, me diminuir na sua presença. A causa, enfim, me esforça o sofrimento, porque, apesar do mal que me resiste, de todos os trabalhos me contento. Que a razão faz a pena alegre ou triste. Ou seja, a razão faz a pena alegre ou triste. Então, quer dizer, é como ele conclui dizendo que a maneira como ele racionaliza esse sofrimento todo que faz ele ser alegre ou triste. E ele está dizendo, ele é alegre. Por que ele é alegre? Porque ele sofre. Então, se ele não sofrer, ele não vai ser alegre. Ele só vai ser feliz, né? Só vai ser a pena, que é o sofrimento alegre, se ele entender que sofrer por ela é um bem para ele, não é um mal. Então é isso, meio que e como eles racionalizam a coisa, né? O sofrimento amoroso para o poeta classicista, para o poeta renascentista é algo positivo, é algo bonito, é algo é, glorioso. Não é isso. É esquisito, mas é da viagem. Gostaram? Entrei pelo celular aqui, estava no PC. Oh, beleza, Otávio. Você é louco, estava no IF até agora há pouco, mas cheguei, prof. Beleza, Thiago. Gostaram desse esse poema? Aí acabou a produção as produções, vamos dizer assim, produções menores do Camões, tá? Porque as maiores vêm agora, que são sonetos. Tá? Então, se de tudo que a gente leu até agora, vocês acharam bom, agora vai ficar melhor. Porque o que de melhor, as duas melhores produções do Camões foram o épico, os Lusíadas, e os sonetos líricos que ele escreveu. Agora o negócio vai ficar mais forte. Vamos partir para os sonetos. Descendo. Então vamos lá. Camões, sonetos. Vamos. De novo. Esse arquivo vai ficar grandinho, por enquanto ele está pequeno. Então vamos lá. Bom, aqui tem. Soneto é uma das formas poéticas fixas mais antigas ainda em logo, que ainda é muito produzida. A gente já viu isso em sala de aula, o soneto. Ele ganhou um impulso no início do Renascimento com o Petrarca, que a gente lembra que é aquele poeta lá do século XIV, que quando começa a Renascença na Itália, lembrando que ela não veio da Itália, ela veio dos Países Baixos, mas foi na Itália que ela ganhou força, e tem algumas variações na forma, né, como o soneto inglês, soneto monostrófico, a gente viu, mas o modelo utilizado pelo Camões é o mais popular, que é o soneto italiano, que também é chamado de petrarquiano, porque foi filha do Petrarca. Então, é aquilo lá, 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos. Né? Versos de 10 sílabas, a gente vai revisar ele agora de novo. E, e o ritmo é variável. Pode ser o verso heróico. O verso heróico é o decassílabo, e você acentua obrigatoriamente na sexta e na décima. O verso sáfico, que é o meu favorito, que são os decassílabos que tem a sílaba mais forte, né? Porque às vezes as outras também são, algumas outras também são acentuadas, mas assim, a preponderante, a sílaba mais forte é a quarta, a oitava e a décima. Daí tem um outro ritmo que ele é muito mais musical, mais gostoso. E o martelo, que obrigatoriamente ele vai ter que ter uma rima, uma sílaba muito forte na terceira, na sexta e, claro, na décima, porque ele é decassilábico. Então, heróico, sexta e décima, as mais fortes. Sáfico, quarta, oitava e décima, as mais fortes. E o martelo, terceira, sexta e décima, que são as mais fortes. Tá? A rima.
A gente vai ver isso, tá? Não se assustem. É fixa nos quartetos, ABBA, ABBA. Nos tercetos varia. A mais comum é CDE, CDE, mas tem variações. Temática, amor, morte, desconcerto do mundo, passagem do tempo, falar sobre a beleza do campo, sonetos de, vamos dizer assim, ecumênicos, né? Ecumênicos não, encomiásticos, né? Que é de puxação de saco de algum nobre, tudo, tem um monte. Tá? Só que o soneto ele tem uma peculiaridade que a gente não viu até agora, que é ideia muito concisa. Então, você às vezes põe uma ideia e tem que ser bem preciso nas palavras, por quê? Porque ele tem um espaço reduzido, são aqueles 14 versos e acabou. Então, por exemplo, essas ideias de sofrimento amoroso que ele desenvolve nesses poemas longos, extensos, que ele fica se repetindo, no soneto ele não pode fazer isso, ele tem que ser bem preciso, porque são poucas palavras. Então, por exemplo, elegia, ode, canção, éploga, que mais hinos, todas ou as redondilhas, que são, às vezes, podem ser infinitas, todos esses gêneros, subgêneros poéticos, ele pode ficar desenvolvendo a mesma ideia em um tempão, como a gente viu que ele faz. No soneto, ele tem que desenvolver a ideia em 14 versos, então ele é mais conciso. Então, como tem um trabalho racional, às vezes, muito maior, o soneto, ele tende a ser melhor. Né? E o de melhor, o Camões escreveu, foi justamente soneto, na produção lírica dele. Então, ó, aqui nós temos... Ah, tá. Ó, aqui é o primeiro soneto que a gente vai ler e já analisaram. A fermosura fresca desta serra, então ele está falando da natureza, a formosura fresca dessa serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, onde toda tristeza se desterra. Então ele está descrevendo um cenário natural bonito. Então, uma serra fresca, formosa, sombra dos verdes então, castanheiros grandes com sombra verde, né? Que bonito, os verdes. Manso caminhar dos ribeiros, então é do riacho, dos rios. Então, um manso caminhar, olha que legal. Então, é como se o rio corresse devagarzinho, tranquilo, calmo. Né? Desse lugar, então, um lugar tão bonito, toda tristeza se desterra. Desterrar é se exilar. Então toda tristeza vai embora dali. Ela é bonita demais, aquele lugar é bonito demais, não tem como ser triste ali. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Então ele está descrevendo de novo paisagens naturais, né? O som do mar ali distante, o sol se pondo entre as montanhas, né? Os gados, os bichinhos se recolhendo para dormir, agora já é um fim de tarde. Né? As nuvens em branda guerra, então, né, as nuvens lá, uma tocando a outra. Então, o céu todo cheio de nuvens, bonitinho. Então, tudo isso é uma paisagem natural bela. Então, ele, em 8 versos, ele fez toda uma descrição, né, toda uma pintura natural linda. Agora vamos ver. Enfim, tudo que a rara natureza, com tanta variedade, nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Então, magoando é entristecendo. Ele falou, ele em 8 versos, ele deu toda essa descrição. E ele falou que tudo isso, né, que são coisas que a natureza rara, que a rara natureza, com tanta variedade, nos oferece, se ele não está com ela, né, se ela não está ali junto com ele, causa mágoa. Ou seja, toda essa beleza espanta a tristeza, para ele é mago se ele não está com ela. Então, essa declaração de amor bonita. Né? Tô vendo que já foram 8, 9, 10, 11. Faltam só mais 3. Senti, tudo me enoja e me aborrece. Senti, perpetuamente estou passando. Nas maiores alegrias, a maior tristeza. Então, mores é maior. Então, aqui nós temos várias figuras de linguagem e um esquema de rimas bem legal. Então, como eu falei para vocês, o soneto clássico, né, modernamente o pessoal faz A, B, B, A, B, A, B, B, né, vai ter rima cruzada, mas
O soneto clássico italiano do século XVI é A, B, B, A. Por quê? Erra, eiros, eiros, erra. Erra, eiros, eiros, erra. Ó, A, B, B, A. A, B, B, A. Tá? E a rima aqui já não é mais C, C, D, E. Ó, ESA, S, ando. S, ando, ESA. Então, ó, essa aqui, a C, ela é interpolada por 4 outras, tá vendo? Aqui a C vai aparecer aqui, no primeiro verso do primeiro terceiro e no último verso do segundo terceiro. O D e o E vão ser rimas cruzadas, ó, D, E, D, E. Então aqui nós temos as rimas interpoladas ali, os dois primeiros quartetos, e aqui cruzada e interpolada de novo, porque é o C, D, E, C, D, E. Por que C? É rima C, ESA, ESA. Rima U, S, S. Rima U, ando, ando. Sacaram isso aqui? Sacaram aquele esquema de rimas ali, pessoal? No soneto? Uhum. E a beleza desse soneto, né? Então, a concisão das ideias. Vamos ver se tem alguma dúvida, eu já... Uhum. Beleza. Vamos lá. Ó, então, lembra que eu falei que ele tem que ser muito conciso de ideias, ele tem que fechar as ideias com muita rapidez, assim, não pode se delongar muito. Então, o que ele quer dizer assim? Em meio à natureza mais linda possível, que ele possa ver ali, nada vai deixá-lo alegre se ele não estiver com ela, né? Ou se ele não estiver vendo ela. Então, ele vai ver todas as coisas da natureza que são muito bonitas e não vai se sentir alegre. Antes, ele vai se sentir triste, magoado, aborrecido, enojado. Por quê? Porque ele quer olhar, né, para ela. Se ela não estiver ali no meio daquela natureza, não tem nenhum sentido. Então é rápido, preciso ali, ó, tramontina, como se diz, né? E tudo faz com que ele se aborreça, com que ele se enoje, com que ele se entristeça, se magoe, né? Deixa eu falar então um pouquinho das figuras de linguagem que tem nesse finalzinho. Enfim, essa descrição toda tá ok. Não te vejo magoando. Senti, tudo me noja, me aborrece. Senti perpetuamente, estou passando. Enfim, senti e senti, essa repetição da mesma expressão no início dos dois versos, a gente chama de anáfora. Só para lembrar. Perpetuamente estou passando. Então, ele está dizendo que constantemente, para sempre, por toda a eternidade, ele está sentindo só tristeza. Esse perpetuamente vai dar a ideia de um exagero desproposital, e a hipérbole. Então, ó, a repetição do sentir é anáfora. Esse exagero é hipérbole. E aqui nós temos... O Camões era tão genial que ele conseguiu pôr um paradoxo dentro de uma antítese. Ele conseguiu fazer uma antítese e paradoxo junto no mesmo verso com as mesmas palavras. Por quê? Quando se aproxima alegria e tristeza, é antítese. Mas alegria e tristeza estão juntas numa mesma realidade. Então, nas maiores alegrias, ele sente as maiores tristezas. Quando você diz que você sente alegria na tristeza, você também está fazendo um paradoxo. Então, o cara foi tão genial, o Camões era assim, não tem poeta mais magnífico que ele na língua portuguesa. Tá? Para mim, ele é o mais fodão de todos. Então, ó, aqui também tem um paradoxo. Então, ele conseguiu juntar um paradoxo com uma antítese no mesmo verso e com as mesmas palavras. Cara, é simplesmente genial. Compreenderam esse poema? Gostaram dele? Fernanda, boa noite. Este é bom. Este é um dos meus... Não, quer dizer, é difícil falar um dos meus sonetos favoritos do Camões, porque ele tem uns, sei lá, porrada e eu amo todos. Deixa eu marcar esta página aqui, para não me perder. Aqui, esse aqui. Imagino que vocês estejam gostando. Então, vamos lá. Soneto. Ó, aí eu peguei os 3 primeiros versos desse soneto para mostrar o que é um heróico, um sapo e um martelo. Tá?
Na verdade, é um sáfico, um martelo e um heróico. Ó, a fermosura desta fresca serra. Então, a fermosura desta fresca serra. Esse aqui é um verbo sáfico. E o sáfico, ele é muito legal, porque ele tem um ritmo muito peculiar, muito marcado e muito musical. A fermosura desta fresca serra. Né? Serra de... Então, ó, as mais fortes. A 4, a 8 e a 10. É o sáfico. Fermosura desta fresca serra e a sombra dos versos e a sombra dos verdes castanheiros. Aqui, ó, tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele optou por não fazer elisão desse E com esse A, ele separou e a sombra dos verdes castanheiros, e a sombra dos verdes castanheiros, tá vendo? Então aqui às vezes o poeta ele opta por não fazer a elisão, tá? Então, ó, ele separou o som do E com o som do A, que poderia ter ficado junto, mas ele optou por deixar separado. E a sombra dos verdes castanheiros. Então, você vê que já tem outro ritmo, não é aquele ritmo do sáfico. Esse é um martelo, tá? Porque vai ter acentuadas, as sílabas mais fortes vão ser a terceira, a sexta e a décima, que é a característica do verso martelo. E, por fim, o verso heróico, que também pode ser acentuado na 2, na 4, tudo. Não? Se ele for acentuado com muita força na 2, na 4 e na 8, é o que a gente chama de pentâmetro jâmbico. Né? Pentâmetro jâmbico é quando ele tem todas as sílabas pares totalmente fortes. É interessante isso. Mas aqui ele quis fazer só na sexta e só na décima. Quando está mais acentuado, quando as mais fortes do verso todo são as 6 e a 10, a gente chama de heróico. Então, ó, e o manso caminhar deste ribeiro, então, ar, nhar e eiro são as sílabas mais fortes. Então, esse é o heróico. Agora vocês entenderam. Sáfico, martelo, heróico. Ficou alguma dúvida em relação à classificação dos versos de 10 sílabas? Entendi o que o Thiago quis dizer aqui. Por enquanto, nenhuma. Beleza, Vânia. Beleza, Manoel. Beleza, Thiago. Beleza, Fernanda. Então tá bom. Então vamos continuar agora com mais sonetos. O segundo soneto que eu selecionei é... tá. Ele tem um ciclo de poemas, que são os poemas que a gente chama de ciclo da Dinameme. Lembrando, quando a gente viu lá na primeira aula a biografia do Camões, e ele esteve na China. Lembrando que Portugal tinha colônias lá na China. A China não era um território unificado, assim, um território mais ou menos dividido. Portugal tinha uma terrinha lá. E o Camões esteve na China, na época. E quando ele voltou da China para Portugal, ele arrumou uma namorada, né, o amor da vida, a mulher que ele mais amou na vida dele, o grande amor da vida dele, chamava Dinameme, uma chinesa. E essa chinesa morreu. Né? O barco dele naufragou, ele sobreviveu, ela não. Daí ele passou muitos anos lamentando esse amor perdido, né? essa coisa trágica. Você perdeu o grande amor da sua vida num naufrágio. E assim, ele viu ela morrendo e não pôde fazer nada. Porque você está lá, no meio daquele monte de água, imagina. No meio do mar sem fim, uma tempestade à noite, tudo. De repente a pessoa some e você não vê mais. Enfim. Então, muitos dos poemas, às vezes ele não identifica, às vezes ele identifica pelo nome. Nesse aqui ele identifica. Tá? Ele vai fazer muito poema falando sobre a amada que morreu. E geralmente é ela. Ah, minha Dinameme, assim deixaste, quem não deixara nunca de querer-te. Então ele está falando assim, ela deixou e nunca deixou de amá-la. Né?
a ninfa minha, já não posso ver-te. Tão azinha esta vida desprezaste. Azinha, pessoal, não é uma asa pequena, não. Azinha quer dizer depressa. Tá? Então, ela tão depressa desprezou esta vida. Quer dizer, ela não desprezou, né? Isso é uma figura de linguagem, eu sei. Tão rápido ela foi embora, tão rápido ela morreu. Então, ele está lamentando, ele está conversando com ela. Ó, Dinameme, lamentando, né? Com a defunta. Fiquei aqui, minha ninfa, ele chama ela de ninfa. Ele já não pode vê-la porque tão depressa ela foi embora. Como já pera sempre te apartaste, pera é para, né? De quem tão longe estava de perder-te, puderam estas ondas defender-te, que não viesses quem tanto magoaste? Então, olha, como para sempre você se separou de mim, né, de quem tão longe estava de perder-te. Ou seja, eu nunca ia querer te perder. Eu estava longe de te perder e você se separou de mim. Não é que ela se separou dele, né? As ondas levaram embora. Puderam estas ondas defender-te, ou seja, esconder-te, que não visses quem tanto magoaste? Então ele está dizendo assim que ela o magoou morrendo, né? Morrendo numa tragédia. É um drama que ele faz, ele está lamentando a morte dela, na verdade. Ele não está a culpando por ela tê-lo abandonado, mas é a maneira como ele está falando que ela morreu. Nem falar-te somente a dura morte me deixou. Aí ele está falando. E tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Então, né, a morte não deixou nem ele falar com ela uma última vez. Né? O negro manto da morte, né, levou ela embora. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte. Olha, 3 apóstrofes no mesmo verso. Lembrando que apóstrofe é quando você se dirige a alguém num verso. Lá no primeiro verso também ele se dirige a Dinameme. Então ali também tem uma apóstrofe. Que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenha por pouco viver triste. Ele fala assim, ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, meu destino cruel. Que sofrimento ele vai ter que valha tanto que ainda tenha pouco viver triste, que ainda tenha por pouco viver triste. Ou seja, que sofrimento, assim o que ele quis dizer nesses últimos exércitos, assim, existe sofrimento maior que este? Não. Né? É um sofrimento que eu vou viver triste para sempre. Ou seja, o maior sofrimento da vida dele está dizendo que foi a morte dessa mulher, né? A morte da Dinameme. Está vendo de novo? Em poucas palavras ele fala de uma coisa, é profundo isso. O soneto ele tende a ser mais profundo porque você tem que, em poucas palavras, colocar muito sentimento, ou muita coisa, muito conteúdo com pouca coisa, com pouco sentimento. Tem soneto com pouco conteúdo e pouco, né? Tem. Esses são sonetos ruins. Esse é um soneto bom. Ele fala da perda da amada, do sentimento de luto, né? De inconformismo com essa separação trágica, né? Em 14 versinhos, usando assim de uma força poética, de uma linguagem demolidora, como se diz. Gostaram desse da Dinameme? Esse eu... Não sei disso aqui. Sim. Deprê total. Então, é deprê, mas a vida é feita de coisas tristes também, né? Então, assim, isso aconteceu de verdade, isso faz parte da vida dele. Ele pegou todo o sofrimento, toda a mágoa, todo assim, aquele sofrer, você imagina profundo, o grande amor da sua vida que você perdeu. E colocou isso, transformou isso em beleza literária, que corre todos os tempos. Né? Essa literatura que a gente fala que é universal e atemporal. Porque isso vai existir em todo o tempo. Em todo tempo vai ter gente chorando a morte de alguém que morreu. E ele traduz esse sentimento universal, pode ser de qualquer um, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, né? Em 14 versinhos. Quer dizer, isso é a beleza, a força da literatura. A literatura não vai falar só de coisas alegres e bonitas, vai fazer coisas tristes também. Né? E só que ela não deixa de ser bonita. Né? A beleza está tanto no uso das palavras quanto no como ele consegue acertar isso, né? Fazer isso ser uma verdade universal, vamos dizer assim. Ser não, traduzir uma verdade universal de maneira
em belas palavras. É deprê, mas é bonito. Ó, agora... Eita! Fiz cagada aqui, peraí. Sonetos. Volta. Aí. Alegres. Vocês vão ver que esses dois sonetos que tem aqui, eles são muito parecidos. Isso tem a ver com uma coisa que vem desde ali da Idade Média para frente, que é repetição de fórmulas, né? Inclusive, um poeta repete do outro, pega uma estrutura e faz mais ou menos parecido. Isso era normal. Tá? Então, alegres campos, verdes arvoredos, claras e frias águas de cristal. Olha que bonito, claras e frias águas de cristal. O que são águas de cristal? É água cristalina. Né? Que você olha aquela superfície e você vê refletindo como se fosse um cristal. Que em vós as debuxais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Ele está falando assim, ó, campos bonitos, arvoredos verdes, águas que descem dos rochedos, né? Então, aquela água que vai correndo, assim, do rochedo, uma cachoeira mesmo, um riacho que vai descendo a serra, né? Silvestres montes, ásperos penedos. Penedo é a mesma coisa que rochedo, tá? Ou penhascos. Compostos em concreto desigual. Então, montes e penhascos são de concreto desigual, porque eles não são simétricos, né? Então, é aquela rocha toda desigual. Então, você imagina aquele penhasco rochoso em todo, né? Ele não é uniforme, ele é todo com pedras maiores, pedras menores, todo torto. Está novamente descrevendo a natureza. E ele está conversando com a natureza, né? Eles estão falando com eles. Sabei que, sem licença do meu mal, já não podeis fazer meus olhos ledos. Ou seja, ele está repetindo o mesmo tema de dois poemas atrás. Né? Sem com que o mal dele, que eles tenham licença do mal dele, ou seja, o mal é o sofrimento amoroso. Vocês não podem fazer meus olhos ledos, ou seja, ledo é sinônimo de alegre, feliz. Ou seja, a natureza, por mais bela que seja, não é capaz de fazê-lo feliz caso, né, não tenham licença do sofrimento dele. Então, e quem é o sofrimento dele? A mulher que ele ama. Então, se ele estiver sofrendo por ela, daí a natureza vai ser bonita. Se não, vai ser indiferente. E pois já não me vedes como vistes, nem me alegram verduras deleitosas, nem as águas claras que das fontes vêm. Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades de meu bem. Então, ele está falando assim, como não tem mais a mulher que ele amava ali, então essa natureza agora é triste. Isso, gente, repete-se ad infinitum, vamos dizer assim, durante os séculos. Já falei sobre poesia do século XVII, XVIII, com outras turmas. E vai ter sempre essa figura de um pastor olhando para a natureza e dizendo que ela um dia foi bonita e agora ela é feia. Por que ela é feia? Um dia ela foi alegre, outro dia agora ela é triste. Por quê? Porque não tem mais ali a sua amada. Não pode ser a amada que foi embora, a amada que morreu. Aqui não necessariamente é a Dinameme, mas ele está falando que ele não tem mais motivo para ver beleza na natureza. Por quê? Porque já não tem mais o amor dele presente, né? A amada dele presente. Então, ele está dizendo que a natureza não vai mais vê-lo como viu antes. Né? Não me alegram as verduras deleitosas, ou seja, aquele verde da natureza, aquela beleza toda não alegra mais. Né? Nem as águas claras. Ele vai semear nesta natureza lembranças tristes. Ele vai regar essa natureza com lágrimas de saudade. E o que vai nascer dessa semeadura toda? Saudades de meu bem, ou seja, saudades de sua amada. Então aqui ele fez uma metáfora enorme, né? Só metáfora atrás de metáfora, dizendo que como não tem mais a mulher presente, o que ele vai fazer nessa natureza? Ele vai chorar. E esse choro vão ser sementes de tristeza, sementes de saudade, né? E dali vai nascer só a saudade daquela que se foi. Então, ali, transformando a tristeza, né, porque isso é um soneto de tristeza, em beleza. Né? O manejo das palavras e em como ele consegue fazer esse sentimento de tristeza ser profundo e verdadeiro para qualquer um. Vou ler o seguinte, que é muito parecido, aí depois eu pergunto o que vocês acharam, se tiveram dúvidas.
quase igualzinho. Ó, alegres campos, verdes deleitosos. Tá vendo? Parecido. Suaves me serão vossas boninas. Boninas são flores, é um tipo de flor, são florezinhas. Tá? Enquanto forem vistas das meninas dos olhos de Inês Bela tão formosos. Vou atualizar essa grafia. Então ele está dizendo que natureza, alegres campos, verdes, deleitosos. Suaves me serão vossas meninas. Então as flores desses campos serão suaves para mim, enquanto elas forem vistas das meninas dos olhos de Inês. Ou seja, as meninas dos olhos é o seguinte, quando você olha para aquela mulher que você ama, e daí fica gravado no seu olhar aquela mulher linda. Então as meninas dos olhos, vamos dizer assim, é uma imagem que fica gravada no seu olhar, uma imagem muito bela gravada no seu olhar. Então ele está dizendo que aquelas flores serão bonitas, né, e alegres para ele, enquanto elas forem vistas pelas meninas dos olhos. Ou seja, ele olhou para Inês, a imagem da Inês ficou gravada no olho dele. Então, quando ele olhar para essa natureza, é a Inês ali dentro do olho dele que vai estar olhando. Então, se não tiver a Inês, a flor vai ser feia e triste. Se tiver a Inês gravado, a flor vai ser bonita. De novo, a presença da sua amada é o que vai fazer com que ele veja a natureza ou bonita ou triste, né? Ou feia ou alegre. Ou bonita ou feia, ou triste ou alegre. Dos meus, que vos serão sempre invejosos, por não verem estrelas tão divinas, sereis regados d'águas peregrinas, soprando de suspiros amorosos. Então, os olhos dele vão ser sempre invejosos, né? Porque eles não são regados de estrelas tão divinas, ou seja, eles não têm a Inês ali. Então eles vão sempre, né, regados de águas peregrinas, ou seja, eles vão ser sempre regados de lágrimas, soprados de suspiros amorosos. Então os olhos dele vão ser sempre tristes, porque eles não têm a Inês ali. Ou seja, os olhos, isso vai ser bonito pelos olhos da Inês, pelos olhos dele vai ser triste, porque ele não tem mais a Inês ali dentro. E vós, douradas flores, porventura, se Inês quiser fazer de seus amores, meus amores, experiências na folha derradeira, mostrar-lhe para minha fé, para ver minha fé pura, o bem que sempre quis, formosas flores. Então não sentirei o mal que mal me queira. Então ele está dizendo que essas flores sempre serão alegres, olhadas pelos olhos da Inês, ou pela Inês nos olhos dele. E pelos olhos dele mesmo, nunca serão bonitas, porque vão estar sempre regadas com lágrimas de saudade, lágrimas de sofrimento amoroso. No entanto, se a Inês, né, vamos dizer assim, estiver nos olhos dele, vão ser alegres. Então ele fica fazendo essa brincadeirinha. Ele fez 2 poemas com estrutura começo pelo menos parecido para falar que a beleza na natureza ela é mais ou menos subjetiva. Ele racionaliza isso. Tá? Então, a natureza vai ser bonita dependendo do como ele estiver, como os olhos dele estiverem olhando para ela. Então, os olhos dele vão ser sempre tristes de saudade amorosa ou de tristeza amorosa. Então, a natureza vai ser sempre triste e vai estar sendo regada pelas lágrimas dele. No entanto, se a Inês estiver ali, a natureza vai ser bonita porque ele vai estar olhando para ela. Entenderam mais ou menos como é que é esse raciocínio do Camões? Tristonho e sem problema, Fernando. Acabando a bateria, coitadinho. Né? Gostaram desse enviesamento amoroso do Camões? Agora não é exatamente triste, né? Ele falando que ele só consegue se sentir bem olhando para a natureza, por mais bonita que ela seja, se na natureza estiver
a sua amada gravada nos seus olhos, na sua memória, na sua fantasia. Ok? Não tem problema não, Fernando. Vamos ver se a gente lê mais algum. Hoje a gente já encerra mais seguido. Porque é o próximo. Tá, a gente vai ler mais um, tá? E esse também é para Dinameme. Esse é um dos sonetos mais conhecidos do Camões. Não tem o nome da Dinameme, mas é para ela. Tá? Alma minha, gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Bom, ele chama a sua amada de alma, ou seja, ela era parte dele, de sua própria alma. Então ele está dizendo que ela era a alma dele. Ou seja, ele amava da maneira mais profunda possível, mais intensa possível. E ela partiu. Tão cedo, ou seja, ela partiu logo. Tão cedo desta vida triste. Ela repousa no céu eternamente e ele vive e na terra sempre triste. Então, olha que interessante. Aqui nós temos uma dupla, vamos dizer assim, antítese. Ela repousa no céu e ele vive, ou seja, ela repousa, ela está morta e ele está vivo. Né? E ela repousa no céu, ele vive triste, ou seja, ele sofre por saudade dela, pela separação dela. Lá no assento etéreo, onde subiste. Assento etéreo é outro nome para céu, o nome mais grandioso, mais bonito para o céu. Onde subiste, memória desta vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Então ele está clamando para ela. Ele falou assim: olha, não se esqueça aí no céu deste amor que eu tinha por você na terra. Na verdade, ele está falando assim: olhe por mim. Né? E se vires que pode merecer-te alguma coisa, dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então, gente, esse é um dos sonetos mais bonitos do Camões. E por quê? Ele está conversando com a Dinamene que morreu, a sua amada que foi embora. Então ele falou assim: alma minha, ou seja, ela é pedaço da alma dele. Você foi embora. Né? Você vive para sempre aí, repousa para sempre, e eu sofro para sempre aqui. E o para sempre aqui é metafórico, né? Porque essa vida é finita. E ele está dizendo que não, ela não se esquecer dele. Né? Que se ela vir que possa merecer a dor que ficou no amado, perdê-la, ele fala com ela: olha, clama para Deus, peça para Deus que os teus anos encurtou, que encurte os meus também. Né? Ou seja, interceda a Deus, é isso que ele está falando assim, para que ele me leve também, para que a gente possa ficar junto de novo. É isso que ele está dizendo. Ele está conversando com a sua amada que foi embora, então é como se fosse ele no túmulo ali, falando com ela. Olha, você que foi embora tão cedo, que me repousa para sempre, eu que triste para sempre. Né? Se você achar que tem algum merecimento essa minha tristeza, né, se compadeça de mim e roga a Deus para que Ele me leve também, para que a gente fique junto outra vez. É isso. É deprê? É deprê, mas é lindo. É de uma beleza que só o Camões consegue traduzir em palavras, em poucas palavras, né, em 14 versos. Deixa eu ver qual que é melhor para... coisas, gente... desses aqui. Enfim, gostaram desse último? Esse último é o Para Coroar a Noite. Tá? Curtiram esses poemas? Estão curtindo os sonetos, pessoal? Viram que tem uma superioridade deles, justamente por essa concisão da palavra, assim, dessa... Ele tem que ser muito objetivo, se ele não conseguir, ele se perde. O soneto é muito difícil de fazer. Então, eles são muito profundos, justamente porque eles têm que se curtir, ele tem que botar o máximo de conteúdo naquele tantinho de versos. Eu tinha alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação às interpretações, em relação
ao tamanho dos versos, ao esquema de rimas. Tudo certinho? Dúvida? Gostou? E... certo. Ok. Então, pessoal, agradeço, Wellington, certo? A presença de todos vocês hoje, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente vai continuar a partir da semana que vem com sonetos, sonetos, sonetos. E se der tempo, a gente vai ver até um trechinho do, dos Lusíadas, que é a morte da Inês de Castro, né, que é um trecho lírico muito bonito dos Lusíadas. Certo? Então, eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Já no nosso horário. E a gente se vê pelo IF essa semana tem prova, né, sobre trovadorismo. E bons estudos, bom descanso, boa semana de estudos, boa prova, bom tudo para vocês. Tá bom? Quando terminar esse último material sobre sonetos, daí eu envio lá no grupo. Tá bom? Até mais, professor. Professor não, pessoal. Não, professor. Falou. Deixa eu terminar a gravação.